Qual é a melhor maneira de aprender inteligência artificial para desenvolvimento de software em 2026? 2025 foi o ano de consolidação. O que tinha de vibe coding, de CEO falando que era o fim do dev e tudo mais, aquilo ficou para trás. E o que a gente percebe agora é uma maneira estruturada de desenvolver software assistido por inteligência artificial. E tudo que era hype meio que já caiu por terra e a gente já consegue enxergar agora, pós-hype, o que sobrou. E nesse vídeo eu vou trazer todas as oportunidades e possibilidades que nós temos para aprender inteligência artificial para programação, para a gente conseguir entender juntos aqui qual que é o melhor caminho. E eu falo isso como alguém que desenvolve software há 18 anos, que começou a programar quando tinha 12, de maneira 100% autodidata, e que liderou o desenvolvimento de software numa fintech canadense chamada Keep, tanto no produto de cartão de crédito, quanto no produto de rewards, quanto nos produtos mais críticos que uma fintech pode ter, utilizando IA. E para fazer essa análise, eu vou usar 3 critérios técnicos. O primeiro, profundidade. Eu consigo colocar alguma coisa em produção com isso? O segundo, investimento de tempo. Quanto tempo eu preciso até eu conseguir fazer algo com esse conhecimento? E o terceiro, investimento de dinheiro. Quanto vai me custar no meu bolso para fazer isso acontecer? Pós-graduação. Geralmente é visto como o caminho mais acadêmico, o caminho mais sério para quem quer aprender alguma coisa de verdade. Mas tem um problema. Diferente de tudo que aconteceu até agora, a inteligência artificial, ela exige um ritmo de atualização e adaptação quase que insano. Uma pós-graduação, ela vai precisar de 1 a 2 anos para ela construir e montar uma ementa. No tempo que você montou a ementa para pós-graduação, lançaram mais 3, 4 novas ferramentas, mais 10 modelos novos de LLM, ou seja, uma pós-graduação dificilmente vai conseguir manter o ritmo de aprendizado conforme o mercado está exigindo. A pós-graduação tem um nível de conhecimento e ensino geralmente mais aprofundado. Você vai aprender redes neurais, vai aprender coisas mais profundas, mas raramente vai ter um nível de conhecimento que você consegue implementar na prática, colocar software em produção logo de cara com o que você está aprendendo. O investimento que você vai fazer, em média, você vai gastar ali de 16 até 40 mil reais para fazer uma pós-graduação. Isso, quando você concluir ela daí 2 anos, provavelmente seu conhecimento já está obsoleto e você vai ter que estudar de novo, fazer mais uma pós-graduação. Meu veredito é que ela serve muito quando você está buscando um título, uma promoção que depende especificamente de um título acadêmico. Se você está querendo fazer mais um TCC, aí sim. Agora, se você quer aprender na prática, de fato, e já sair usando, talvez não seja o caminho mais interessante para você. A segunda possibilidade são cursos online. Muitas vezes, os cursos online do tipo Udemy e Coursera, eles são interessantes, até ajudam pessoas a conquistar carreiras. Eu mesmo fiz vários cursos na Udemy quando eu era mais novo para aprender TypeScript e React, e ajudou pra caramba com um investimento muito baixo. E aí a gente entra nesse ponto. Investimento de 30 até 500 reais que você vai investir em cursos, geralmente. Mas aqui tem um ponto. AI muda todo dia. Eu já gravei vários cursos e eu posso falar isso com propriedade. Toda semana tem atualização das ferramentas e provavelmente, se você comprar um curso, ele vai ficar obsoleto muito rapidamente. E tem um segundo aspecto. Dados estatísticos comprovam que, em média, as pessoas que compram cursos online, apenas 15% de fato concluem esses cursos. Ou seja, se o seu objetivo é de fato aprender a utilizar a inteligência artificial para programação na prática, tem grandes chances de você ficar no grupo dos 85% que não vão concluir esses cursos. É um caminho interessante para quem está super perdido, não sabe nem para onde começar, mas eu tenho certeza que quando começar já vai ficar frustrado porque vai ver que já está obsoleto esse curso, especificamente nesse assunto de AI. Outro caminho possível são as certificações, que vai garantir que você tem conhecimento em determinada ferramenta. E aí você tem várias certificações, a AWS, a Microsoft e outras. Mas tem um outro porém, e aqui sempre vou colocar esse porém. A gente está falando de inteligência artificial para programação. Isso surgiu muito recentemente. Então, qualquer certificação que chegue no mercado agora, ou ela já é uma certificação que já existia, por exemplo, machine learning, alguma coisa nesse sentido, ou é alguma coisa nova que nem quem está fazendo a certificação tem certeza absoluta do que ela significa. E aí, você vai talvez acumular um título, uma badgezinha para você colocar no seu LinkedIn e que pode ser bom para os recrutadores, mas na prática, a gente sabe que certificação é muito mais você decorar para passar na prova do que necessariamente saber usar a ferramenta de fato em produção. Então, se o seu objetivo é ter mais um badge no seu currículo para conseguir contratações, talvez pode ser que a certificação faça sentido. Agora, se você está querendo usar AI na prática e não está nem aí para título, para, enfim, certificados,
pode ser que o caminho mais interessante não seja de fato a certificação, pelo tempo que você vai ter que investir. Aí a gente está falando ali de mais ou menos alguns bons meses, uns 2 ou 3 meses dedicado para estudar para essas provas, e o investimento, que dependendo de onde você estiver fazendo, pode variar de US$ 500 até US$ 2.000, a depender da certificação. Outra opção é o Vibe Coding. Você pede e a IA faz o código para você. Você não precisa aprender nada de código. O investimento que você vai ter nas ferramentas, ele está em média aí de R$ 100 mês. O problema é que você não está aprendendo nada. Você está só pedindo a IA para fazer alguma coisa para você. Ele tem um limite e o limite está exatamente até onde você precisa colocar a aplicação no ar em produção. Então você vai aprender a usar uma ferramenta específica, que é basicamente usar um chat e falar para a IA fazer o código para você, mas você não está aprendendo de fato a desenvolver um sistema, de fato a dar continuidade, manutenção e deixar aquilo ali no ar. Então, para quem está querendo fazer protótipos, fazer MVP, o Vibe Coding ele é perfeito. E de fato você consegue fazer protótipos e bons MVPs validando ali com o Vibe Coding. Mas para quem quer colocar software real em produção, o Vibe Coding ele tem essa limitação e você não vai conseguir avançar. Ou seja, é um investimento barato, o tempo é imediato, você abre a aplicação e consegue fazer alguma coisa, mas para você que quer fazer mais, avançar e começar a entender como é que funciona, economizar créditos, economizar o seu próprio tempo, talvez não seja tão interessante depender somente de ferramentas de vibe coding. A quinta opção são os bootcamps. O investimento de um bootcamp, você vai ter ali, dependendo do bootcamp, você vai pagar R$ 2.000, até R$ 15.000, você encontra bootcamps nesses valores. E o ponto dos bootcamps é o seguinte: geralmente você vai ter um projeto específico para ser desenvolvido, o que é bem legal, porque você já executa na prática, mas aquele projeto, na maioria das vezes, ele não vai ter nada a ver com uma situação real de software. Ou seja, você aprendeu a fazer uma cópia de um aplicativo X. Legal, mas agora eu preciso de fazer o meu software na minha empresa que não tem nada a ver com o que eu aprendi no bootcamp. Então, ele é muito bom para quem está fazendo uma transição de carreira. Então, eu preciso mudar de carreira, sou advogado, quero aprender a programar com IA. Talvez um bootcamp ele faça sentido para você, mas vai exigir uma dedicação maior. Geralmente de 3 a 5 meses, até 6 meses, os bootcamps bons vão exigir de você esse período de aprendizagem. Os outros, geralmente, são cursos disfarçados de bootcamp. Vão falar que é bootcamp, mas você vai ver na prática, ali é um curso que o cara te deu em um dia e chamou de bootcamp. Não é bem assim. O bootcamp, de verdade, ele tem um período maior. Ele exige mais dedicação de você. E aí, nesse sentido, para quem está com escassez do tempo, né, não consegue parar para estudar uma coisa específica, e para quem já é da área de tecnologia, não quer ter que aprender Git de novo, não quer ter que aprender tudo do começo, pode ser que não seja um investimento interessante. Então ficou assim: pós-graduação, você vai fazer um investimento alto de tempo e de dinheiro, um conhecimento profundo acadêmico demais e uma aplicação em produção baixa. Cursos online, você vai ter um investimento baixo, de 30 até R$ 500, para um conhecimento genérico e uma aplicação em produção baixa, porque amanhã a ferramenta já vai ser atualizada e provavelmente todo aquele aprendizado do curso vai ser substituído. Certificação. Você vai investir um dinheiro considerável, um tempo considerável ali de dinheiro, a gente está falando até US$ 2.000, um tempo considerável para você passar na prova e para conseguir um badgezinho no seu LinkedIn, mas a gente sabe que um certificado não significa necessariamente que você sabe aplicar inteligência artificial para desenvolvimento de software em produção. Vibe Code é um investimento baixo para você usar as ferramentas de Vibe Code hoje em dia, a maioria começa de graça, para um conhecimento zero. Você não está aprendendo nada quando você faz Vibe Code, você só está delegando uma tarefa para a inteligência artificial, mas se quebrar, e vai quebrar, você não sabe o que está acontecendo ali. Investimento baixo, uma profundidade de conhecimento zero, e para colocar em produção de fato para usuários finais, só com Vibe Code você não consegue. Bootcamp. Um investimento alto, uma profundidade moderada, você de fato vai conseguir fazer um projeto específico e ter um portfólio, e o tempo é um investimento mais longo que você vai fazer ali, então de 3 a 6 meses, e é mais indicado para quem está querendo fazer uma transição de carreira. Se você quer, já tem experiência na área de tecnologia e quer avançar, talvez não seja o caminho mais interessante. O que a gente está vivendo agora é uma mudança fundamental na maneira como nós interagimos com a inteligência artificial. Antes, você precisava de ter um nível PhD e acesso a instituições grandes que já tinham algum LLM implementado. Agora não. Agora você baixa uma ferramenta, o Cursor AI da vida, e tá ali, você está usando um LLM de altíssimo nível para desenvolver software. E essa mudança de paradigma, ela vem acompanhada também de uma outra demanda muito intensa, que é como aprender a usar essas ferramentas. E é diferente de tudo que a gente já viu até agora.
Porque antes se tinha um caminho muito claro de desenvolvimento de software, de algoritmo, estrutura de dados, de arquitetura. Por quê? Porque alguém já passou por esse caminho? Agora não. Ninguém concluiu ainda o caminho de desenvolvimento de software assistido por inteligência artificial. É aprendizado na trincheira. É o dia a dia que vai mostrando pra gente o caminho a ser percorrido. E é justamente por isso que a maioria dos métodos tradicionais de ensino simplesmente falham na hora de ensinar você a usar inteligência artificial para desenvolver software. A AI Coders criou uma proposta completamente diferente de tudo que você já viu no mercado para ensinar desenvolvimento de software assistido por inteligência artificial. Se você quiser entender como é que funciona isso, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado.